bem, façamos uma questão de concordância. Observa. A concordância está totalmente de acordo com a norma padrão da língua escrita em. Vamos analisar letra a letra. Começa assim, ó, letra A. Naquela hora, o advogado chegou a insinuar que algumas das reivindicações de seu cliente já não lhe parecia. Ó, algumas das reivindicações, algumas já não lhe parecia tão justas como pensava que o fosse. Primeiro, aqui é pareciam. Pareciam, porque algumas pareciam. Depois, justas como pensava que o fossem. Quem é que fosse algumas das reivindicações? Então, fossem. Errada a letra A. 2 erros na letra A. Depois, Brasil. Situações de crianças em risco, em quaisquer que seja os contextos. Olha aqui, ó. Em quaisquer que seja os contextos, não. Sejam os contextos. Sejam os contextos. Considerados devem ser levados. Ó, situações devem ser levados, não pode. É uma questão de concordância nominal aqui. Claro, antes foi a verbal, sejam agora nominal. Situações devem ser levadas. Levadas. A sério. Sob pena de os possíveis responsáveis serem julgados omissos. 2 erros na letra B também. Depois, letra C, analisa comigo aqui, ó. Quando percebeu que já havia passado 10 dias. Essa aqui é muito interessante. Muitas pessoas erram essa aqui. Por quê? Porque pega o verbo haver aqui e pensa assim. Este verbo haver está indicando o tempo transcorrido, portanto é singular. Não. Por que não? Porque é uma locução verbal. E quem manda é sempre o principal. E o verbo principal é sempre o último. Então aqui, em haviam passado, havia ou haviam passado 10 dias. Quem manda é o passar. Quem manda é o passar. No caso, na forma de passado. O verbo passar aqui, ele tem sujeito. O sujeito é 10 dias. Bom, se ele tem sujeito e o sujeito é 10 dias, não pode ser havia passado. Tem de ser haviam passado. Tá? Então, claro, se fosse apenas o verbo haver sozinho, ficaria no singular, porque o haver como tempo transcorrido é singular. Havia 10 anos que não a encontrava, o certo é havia. Havia dias que a estava procurando, o certo é havia, no singular. Agora aqui, ele faz parte de uma locução verbal. E na locução verbal, quem manda é o principal. O principal é sempre o último. Tem sujeito sim, o certo é haviam passado 10 anos. Desculpa aqui, 10 dias, né? Haviam passado 10 dias do recebimento das notas fiscais. Lembrou que delas dependia, naquele momento, o envio dependia, né? Do projeto em tempo hábil. Então, errado ali, haviam passado. Bom, depois, letra, vamos analisar aqui. Dinamarca. É necessário, sempre e a todo momento, as mais severas medidas contra os que, imunes aos direitos alheios, atentam contra os bens públicos. É necessário, sempre e a todo momento, as mais severas medidas. Olha aqui, ó. As mais severas medidas são necessárias. Não é necessário. As mais severas medidas são necessárias. Errado ali. Contra os que, aqueles que, imunes aos direitos alheios, atentam. Errado o início ali. São necessárias. E por fim, Equador, acompanha comigo. Se eles houvessem manifestado interesse, nada impediria que lhes fosse oferecido, dentro das normas legais, o mesmo prazo que a outros foi concedido. Então, houvessem manifestado, né, interesse, impediria, verbo de novo, fosse oferecido, está aqui, verbo e nome, dentro das normas legais, o mesmo prazo que a outros foi concedido. Bom, existem aqui 5 formas verbais. Então vamos lá, teremos de localizar o sujeito das 5 formas verbais, tá? Me ajuda aqui.
Quem é que houvesse manifestado interesse? Quem é que houvesse manifestado interesse? Eles. Então, se eles houvessem manifestado. Frase correta. Só mas o haver não é singular? Não. Ele só é singular quando ele for o principal ou quando estiver no sentido de existir ou haver, sendo o principal. Claro, que não é o caso ali. O principal é manifestado, o sujeito é eles. Nada impediria. O que é que pediria? Nada. O sujeito é nada. Correto. Que lhes fosse oferecido, dentro das normas legais, o mesmo prazo. O que é que fosse oferecido? O mesmo prazo. Fosse oferecido. Correto. Que o mesmo prazo, o qual a outros foi concedido. O prazo foi concedido. Tudo certo em Equador. Então, gabarito correto é Equador. Finalizamos por aqui esta questão de concordância verbal e nominal.